Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém. Paulo aqui faz uma analogia da igreja como o corpo de Cristo, uma analogia simples, mas grandemente iluminadora. Depois ele continua demonstrando isso. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E ele vai falando sobre os órgãos que aparentemente são mais importantes aos nossos olhos e dos que aparentemente são menos importantes, e todos pertencem ao corpo. Mas eu quero destacar no primeiro momento, ele nos diz aqui de uma unidade desta igreja. Essa igreja, ela tem como cabeça Cristo, porque há um só corpo. Cristo não tem mais de um corpo. Só há uma igreja, a igreja de Cristo, que é constituída por todos os eleitos de Deus, que foram chamados por Deus. E esses eleitos foram chamados e envolve também aqueles que serão chamados eficazmente no tempo determinado por Deus. E outro aspecto, há um só Espírito e mostra mais, que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Outro aspecto que eu destaco é que aqui ele nos diz de judeus, gregos, escravos, livres. Ou seja, o judeu não vai deixar de ser judeu por pertencer à igreja. O grego não vai deixar de ser grego. O escravo não vai deixar de ser escravo, a menos que ele ganhe alforria do seu senhor. E o livre não vai deixar de ser livre, a menos que se torne escravo, por exemplo, por uma conquista de um outro povo, mediante uma guerra, como era comum na antiguidade. Mas o fato é que, independentemente de raça, independentemente de condição social, em Cristo, eles se tornaram um corpo. Eles foram batizados pelo mesmo Espírito, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pertencem a um mesmo corpo. Todos são membros deste corpo, e o corpo tem muitos membros. Aqui está a unidade da igreja. A unidade da igreja não significa uniformidade. Nós não somos uniformes, nós somos pessoas diferentes. O Espírito Santo não introduziu a sua personalidade em nós no sentido de nos tornar uma única pessoa. Sem dúvida, o caráter de Cristo vai sendo moldado em nós por obra do Espírito Santo. Mas nós somos pessoas diferentes, com características diferentes, com percepções diferentes, com ênfases diferentes, que expressamos a nossa maneira de ver de forma diferente. Temos um organismo diferente, e este organismo diferente privilegia aspectos da realidade para nós, que nos deixa perceber determinados aspectos que não são excludentes de outros, mas que complementam os outros. O que importa, e o que Paulo está nos dizendo, é que todos nós, quer livres, quer escravos, quer gregos, quer judeus, fomos reunidos, batizados no mesmo Espírito. Só há um Espírito, é o Espírito Santo de Deus, e constituímos a Igreja de Deus. Então, na Igreja, deve haver uma unidade. E essa unidade, ela é natural, ela é naturalmente sobrenatural, porque é obra do Espírito. Mas não é uma unidade forçada, criada pelo homem.
E é por isso que na Bíblia não se manda criar unidade, mas sim, como Paulo fala aos Efésios, para que eles se esforcem por preservar a unidade do Espírito. Então, essa unidade é natural, no sentido de que é a naturalidade de pessoas alcançadas pelo Espírito que constitui a igreja, que tem a Cristo como Senhor, que tem a Cristo como aquele que lidera a igreja, que tem o corpo de Cristo como a sua composição. Nós compomos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. E a unidade do Espírito preserva as nossas diferenciações não pecaminosas. E é justamente nessas diferenciações que temos, ou nessas diferenças, que há a beleza da multiforma, da variedade dentro do corpo de Cristo, que nos permite aprender uns com os outros, a desenvolver os nossos talentos, a nos fortalecer, a exercitar os dons do Espírito Santo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que honremos a Igreja de Deus e que lutemos contra o partidarismo, porque este sim é artificial, este sim é demoníaco, e vivamos a unidade do Espírito no único corpo, que é o corpo de Cristo. Amém.